Boa tarde a todos e bom dia para os colegas sul-americanos. Eu sou o Igor Moraes e pertenço à Unidade de Recursos Minerais e Geofísica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e venho falar-vos da valorização e gestão das matérias-primas críticas em Portugal numa perspectiva para o contributo para o Green Deal europeu. O Laboratório Nacional de Energia e Geologia é um laboratório do Estado português com competências nas áreas da geologia e da energia. A nível da geologia e dos recursos minerais, a nossa missão centra-se na promoção da prospecção e investigação sobre áreas com potencial mineiro, fornecer informação sobre recursos minerais a diversas entidades públicas e privadas, contribuir nos planos de uso eficiente e sustentável do território a nível regional e nacional e criar redes com instituições nacionais e internacionais nas áreas da geologia e da energia. E como é que realizamos esta missão? Realizamos investigação aplicada sobre depósitos minerais a nível nacional, mantemos, salvaguardamos e incrementamos as nossas diversas bases de dados, produzimos cartografia temática como geológico-mineira, geofísica e geoquímica à escala regional e nacional, incrementamos o conhecimento das nossas principais províncias metalogenéticas e cooperamos em diversos projetos nacionais e internacionais. A investigação que realizamos em recursos minerais é sempre uma investigação multidisciplinar e, nesse sentido, temos vocacionado a nossa atividade numa série de áreas, como, por exemplo, na elaboração do Atlas Geotérmico Nacional, na cartografia de depósitos minerais, na radioatividade natural, esta como suporte à cartografia geológica, ainda no apoio a políticas públicas e de gestão no território e geoturismo. Nesse sentido, e no que toca à investigação em depósitos minerais, de onde saliento os metálicos, o LNEG tem vindo a produzir ao longo das últimas décadas uma série de cartografia a diversas escalas. A primeira carta mineira de Portugal data de 1960 e foi realizada por Décio Tadeu à escala 1/500.000. Seguiu-se um interregno de mais de 40 anos, até que em 2003 foram produzidas as cinco cartas de ocorrências mineiras à escala 1/250.000 por região administrativa. Em 2013 publicou-se a Carta de Ocorrências Mineiras do Alentejo e do Algarve, este localizado no sul do país, à escala 1/400.000, tendo sido um marco importante, uma vez que esta região alberga a principal província metalogenética existente em Portugal, a faixa piritosa ibérica. Depois, em 2015, houve uma primeira tentativa de produzir as primeiras cartas de depósitos minerais à escala 1/200.000. No entanto, e uma vez que as mesmas estavam divididas por regiões administrativas e suscetíveis de sofrer mudanças, esta metodologia foi descontinuada. E assim sendo, no ano passado, em 2020, foram finalmente produzidas as 8 cartas à escala 1/200.000 dos depósitos minerais, ficando o país com uma cobertura de 100% nesta tipologia de cartografia. Destaco ainda no mesmo ano o lançamento da Carta Geológico-Mineira da região de Neves Corvo, à escala 1/50.000. Neste foi um primeiro ensaio deste tipo de cartografia aplicado a um grande centro mineiro, neste caso a mina de Neves Corvo, localizada na faixa piritosa ibérica. E por fim, já este ano, o lançamento da Carta de Matérias-Primas Críticas do Território Nacional Português. Mas antes de apresentar o mapa em si, qual é que é a importância
do estudo dos recursos minerais. Ora bem, os recursos minerais, em especial os metálicos, estão presentes em praticamente tudo o que nos rodeia, como por exemplo, desde um telemóvel até uma simples caneta, existem elementos metálicos. E deste modo, estes elementos são essenciais para o desenvolvimento da sociedade e da economia, tanto nacional como europeia. Assim sendo, as Nações Unidas lançaram uma série de objetivos a cumprir, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, e podemos ver que os recursos minerais se inserem muitos deles, como por exemplo no Objetivo 7, energias renováveis acessíveis a todos. No objetivo 9, indústria, inovação e infraestruturas. No objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Mas bem, se formos esmiuçar cada um destes objetivos, podemos encontrar os recursos minerais metálicos, mas também os não metálicos, em praticamente todos eles. Também o roteiro para a neutralidade carbónica para o horizonte 2050 está definida uma verba substancial no sistema energético, tendo em vista o zero de emissões de CO2 até esta data, 2050. E claro, para esta transição, os recursos minerais são um fator fundamental. Quanto à questão das matérias-primas críticas, a União Europeia é altamente dependente das importações de matérias-primas importantes, tanto metais como minerais industriais, que são cada vez mais afetados por distorções dos mercados mundiais. Essas matérias-primas são essenciais para diversos ramos da economia europeia, como por exemplo as energias renováveis, a defesa, a indústria da robótica, entre muitas outras. A Europa possui ainda algum potencial para o fornecimento autossuficiente de algumas destas matérias-primas. No entanto, a prospecção destes jazigos e a própria exploração mineira enfrentam cada vez mais desafios, quer por questões ambientais, políticas e até mesmo económicas. E uma vez que estamos aqui a falar de matérias-primas críticas, é necessário clarificar um pouco este conceito de matérias-primas críticas. Eu pus aqui esta pequena definição, que vou passar a ler. Matérias-primas críticas são recursos naturais essenciais para a economia da União Europeia. A procura por matérias-primas é condicionada por tecnologias emergentes e fatores económicos. Materiais são considerados críticos quando o seu risco de abastecimento e impacto económico são considerados altos em relação a outras matérias-primas. A criticidade das matérias-primas críticas depende de fatores geológicos, políticos e técnicos, e são commodities que possuem utilizações importantes e são essenciais para a defesa, energias renováveis e muitas outras indústrias. Uma matéria-prima considerada crítica anos atrás pode não ser crítica neste momento, e uma considerada crítica neste momento pode ser muito menos num futuro próximo. Assim sendo, hoje em dia enfrentamos uma série de desafios nesta temática. As matérias-primas, em especial as críticas, são vitais para a economia da União Europeia e necessárias para atingir os objetivos do Green Deal europeu. São essenciais para a transição para uma economia de baixo carbono, e há que resolver os problemas no abastecimento sustentável e responsável de muitas destas matérias-primas. É necessário também definir matérias-primas que são consideradas estratégicas
para a geração de cadeias de valor acrescentado, e há ainda que resolver a alta dependência de importação e antever o mais rapidamente possível quais as zonas ou áreas em que os depósitos vão ser encontrados nos próximos anos. A todas estas condicionantes e desafios, há que considerar que o input da reciclagem deste tipo de matérias não é suficiente para fornecer o abastecimento sustentável da economia europeia. Assim sendo, não somos autossuficientes em muitas destas matérias, e sem a resolução de grande parte destes desafios, não existe a tão esperada descarbonização da economia, a mobilidade elétrica que tanto se quer poderá estar em risco e podem existir condicionamentos ao desenvolvimento da própria economia. Apresento aqui o caso da mobilidade elétrica, em que para a produção, por exemplo, das baterias elétricas e todos os componentes a ele associados, são necessárias um conjunto de matérias-primas para a qual a União Europeia não é claramente autossuficiente. Haverá, portanto, uma procura cada vez maior nestes materiais, no horizonte 2030-2050, em especial do lítio, da grafite, do cobalto, mas também de outros elementos. E como se pode ver neste mapa, a maioria das matérias-primas críticas no espaço europeu provém, por exemplo, da China, onde se destacam as terras raras com mais de 86% do abastecimento, mas também de outros elementos, como é o caso do lítio, em que temos o Chile, que tem um papel bastante importante, o cobalto da República Democrática do Congo, com todos os problemas associados a este abastecimento, e entre outras matérias-primas. Deste modo, a Comissão Europeia tem vindo a emitir nos últimos anos uma lista de matérias-primas que considera críticas. Na de 2017 foram consideradas 27 matérias-primas ou grupos de matérias-primas, que estão aqui listadas. Já em 2020 saiu uma nova lista e que foram inseridos também o lítio, o estrôncio, o titânio e o alumínio. Ao sair esta lista, o LNEC decidiu publicar o primeiro mapa de matérias-primas críticas existentes em território nacional. Trata-se de um mapa de grande visibilidade nacional e internacional, uma vez que este está em linha com as diretrizes da própria Comissão Europeia. Justifica-se pela necessidade de inventariação dos recursos geológicos existentes em território nacional, de forma a avaliar a potencialidade da sua exploração sustentável. Está em linha com a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. Tem importância estratégica de alguns destes elementos existentes em território nacional, e também surge como uma necessidade de afirmação de Portugal como um player europeu no setor mineiro. Passando à apresentação do mapa, este é composto por 2 páginas. Na parte da frente temos o mapa em si e todas as legendas. Primeiro temos o nome da instituição, título do mapa e em que é que se baseia este mapa. Depois temos um pequeno texto sobre o que são as matérias-primas críticas e a sua importância. Temos depois uma tabela com a aplicação de cada uma destas matérias-primas nas diversas indústrias. Temos uma outra tabela com a listagem das matérias-primas críticas para a União Europeia, neste caso a lista de 2020, e ressalvo que esta lista muda a cada 3 anos.
e depois a legenda geológica, que tem por base a cartografia geológica à escala 1 por 1 milhão. Do lado direito do mapa temos a referência às mineralizações. Os dados foram retirados da base de dados do ULNEG do CIORM-IP e estão numerados de acordo com a referência dessa base de dados. A forma do símbolo corresponde à classificação genética de cada tipo de depósito e em áreas de grande densidade de ocorrências foi inserido um buffer de entre 500 a 2000 metros com a cor da substância. Existe ainda a legenda das tipologias de depósitos existentes em território nacional, uma escala de cores das diversas commodities e a tabela de classificação dos depósitos de acordo com a sua tonelagem. E depois no verso deste mapa temos uma listagem completa de todos os depósitos incluídos no mapa, organizados por distrito. Em jeito de conclusão, Portugal é um país com uma longa tradição e história mineira. O potencial mineiro do país é elevado, especialmente em matérias-primas críticas. E é cada vez mais necessário aprofundar o conhecimento, cartografar e avaliar estes depósitos em 4 setores que eu considero fundamentais. A faixa piritosa ibérica e as mineralizações de sulfuretos maciços com altos teores de cobre, zinco, chumbo, estanho, prata, ouro e índio que estão associados. Os depósitos de ouro localizados no centro e no norte de Portugal, os depósitos de estanho e tungstênio e ainda os depósitos de lítio, do qual Portugal tem uma das maiores reservas europeias. E obrigado.